Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre operações com números inteiros. Questão 1. Em uma cidade do sul do país, está fazendo muito frio. Quando o dia amanheceu, o termômetro estava registrando 0 graus Celsius. Sabendo que nesse dia a temperatura estava diminuindo 3 graus a cada uma hora, depois de quanto tempo o termômetro marcou menos 12 graus Celsius? Vamos utilizar essa reta numérica para representar essa situação-problema. A questão nos informa que inicialmente o termômetro marcava 0 graus Celsius e a temperatura foi diminuindo 3 graus a cada hora. Então, na primeira hora que se passou, a temperatura era 0 graus e passou a ser menos 3. Na segunda hora que se passou, a temperatura diminuiu 3 graus novamente. Era menos 3 e agora é menos 6. Na terceira hora que se passou, a temperatura diminuiu 3 graus novamente. Era menos 6 e agora é menos 9. E na quarta hora que se passou, a temperatura diminuiu 3 graus, era menos 9. E agora o termômetro está registrando menos 12 graus Celsius. Isso quer dizer que se passaram 4 horas. Nós já temos a resposta, mas nós podemos pensar em resolver essa situação-problema fazendo o cálculo também. Nós vamos fazer a divisão. Menos 12 dividido por menos 3. Nós vamos descobrir quantas vezes o menos 3 cabe no menos 12. Divisão de números inteiros. Sinais iguais, o resultado sempre será positivo. 12 dividido por 3 é 4. Resultado positivo, nós já sabemos, 4 horas. Se passaram até o termômetro registrar menos 12 graus Celsius e a resposta é a letra C. Questão 2. José trabalha em uma câmara frigorífica que tem uma característica especial. A temperatura diminui 4 graus Celsius a cada uma hora. Se a temperatura inicial é de 0 graus Celsius, quanto tempo essa câmara frigorífica leva para atingir menos 20 graus Celsius? Vamos utilizar essa reta numérica para representar esse problema. Nós já sabemos que a temperatura inicial é 0 graus e essa temperatura diminui 4 graus a cada hora. Isso quer dizer que na primeira hora que se passou, a temperatura diminuiu 4 graus, era 0 e agora é menos 4. Na segunda hora que se passou, a temperatura diminuiu 4 graus novamente, era menos 4 e passou a ser menos 8. Na terceira hora que se passou, a temperatura era menos 8, agora é menos 12, diminuiu 4 graus novamente. Na quarta hora que se passou, a temperatura era menos 12 e agora é menos 16. E na quinta hora que se passou, a temperatura atingiu 20 graus negativo, diminuiu 4 graus novamente. Isso quer dizer que se passaram exatamente 5 horas. Nós já temos a resposta, mas vamos resolver essa situação-problema também utilizando o cálculo. Nós podemos fazer a divisão. Menos 20 dividido por menos 4. Novamente, nós temos divisão de números inteiros com sinais iguais. O resultado é positivo. Vamos dividir 20 por 4. É 5, 5 positivo, e a resposta é a letra B. Questão 3. Um submarino está a 40 metros abaixo do nível do mar, nível 0. Se descer mais o triplo da profundidade a que se encontra, a sua posição será... Vamos analisar essa situação-problema utilizando a reta numérica. O nível do mar é representado pelo zero. Todos os valores abaixo do zero representam profundidade, abaixo do nível do mar. A posição desse submarino é 40 metros abaixo do nível do mar, ou seja, menos 40. A questão quer saber qual será a posição que ele vai se encontrar se ele descer o triplo dessa profundidade, ou seja, nós vamos multiplicar esse valor por 3. Na multiplicação e na divisão de números inteiros, sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. 40 vezes 3 é 120, nesse caso 120 negativo. Ou seja, o submarino vai descer 120 metros. Lembrando que ele está na posição menos 40. Vai descer 120, menos 120. Agora vamos resolver essa operação. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Menos 160, ou seja, esse submarino agora vai estar a 160 metros abaixo do nível do mar. Vamos observar essa solução na reta numérica. A posição inicial do submarino era menos 40, 40 metros abaixo do nível do mar. E ele desceu 3 vezes essa medida. Desceu 40 metros, desceu 40 metros novamente e desceu 40 metros novamente.
ou seja, ele está a 160 metros de profundidade, 160 metros abaixo do nível do mar, e a resposta correta é a letra D. Questão 4. João fez um teste matemático de 20 questões. Ele acertou 15 questões e errou 5. Calcule quantos pontos ele fez nesse teste, sabendo que, para cada questão certa, ele ganhou 2 pontos, para cada questão errada, ele perdeu 1 ponto. Para cada acerto, ele ganha 2 pontos, ou seja, 2 positivo. Para cada erro, ele perde 1 ponto, vamos representar com um negativo. São 20 questões e ele acertou 15. Cada questão certa, ele ganha 2 pontos, então nós vamos multiplicar 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30, ou seja, ele vai ganhar 30 pontos, 30 positivo. Ele errou 5 questões. Para cada erro, ele perde 1 ponto, então nós vamos multiplicar 5 vezes menos 1. Resultado, menos 5, ou seja, ele perdeu 5 pontos. Agora vamos juntar esses resultados. 30 positivo com 5 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ou seja, a gente vai escrever tudo que ele ganhou e vamos tirar tudo que ele perdeu. 30 menos 5, 25. Ele ainda ficou com 25 pontos positivos. E a resposta correta é a letra D. Questão 5. Em um campeonato de futebol escolar, para cada vitória o time ganha 3 pontos. Para cada derrota o time perde 2 pontos. E em caso de empate o time ganha apenas 1 ponto. Qual é o saldo de pontos de um time que nesse campeonato teve 10 vitórias, 5 derrotas e 2 empates? Vamos resolver. Para cada vitória ele ganha 3 pontos, então nós vamos representar por 3 positivo. Cada derrota perde 2 pontos, 2 negativo. E para cada empate ele ganha apenas 1 ponto, vamos representar por 1 positivo. Se são 10 vitórias e em cada vitória o time ganha 3 pontos, vamos multiplicar. 10 vezes 3, 30. Com essas 10 vitórias, o time ganhou 30 pontos. Se foram 5 derrotas e para cada derrota o time perde 2 pontos, vamos multiplicar. 5 vezes menos 2, menos 10. Ou seja, nessas 5 derrotas, o time perdeu 10 pontos. Foram 2 empates, em cada empate o time ganhou 1 ponto. Multiplicando 2 vezes 1, 2. Nesses 2 empates, o time ganhou 2 pontos. Juntando todos esses valores, 30 positivo, 10 negativo, com 2 positivo. Vamos juntar os valores que têm sinais iguais. 30 mais 2 é 32. E tirar 10. Resultado, 22 pontos. Positivo. Resposta final, letra C. O saldo de pontos desse time é 22 pontos positivos. O produto de dois números inteiros é menos 345. Um deles é menos 15. Qual é o outro número? Nós vamos multiplicar um número desconhecido por menos 15 e o resultado é menos 345. Nós sabemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas, então nós vamos utilizar a divisão para encontrar esse número que está faltando na operação. Vamos dividir menos 345 por menos 15. Efetuando a divisão, nós temos 345 dividido por 15. 3 não divide 15, mas 34 divide. 34 por 15 é 2. 2 vezes 15 é 30, sobra 4, desce 5. 45 por 15 é 3, porque 3 vezes 15 é 45. Nós temos uma divisão exata e o resultado final é 23. Atenção, aqui nós estamos dividindo dois números inteiros negativos, com sinais iguais. Sempre que os sinais são negativos na divisão e na multiplicação, o resultado é positivo. Então, o resultado é 23 positivo e esse é o número que está faltando nessa operação. Questão 7. O quociente do número menos 600 pelo produto dos números menos 8 e menos 25 é o número x. Vamos determinar o valor de x. Quociente é divisão, produto é multiplicação. Nós vamos escrever o quociente de menos 600, ou seja, menos 600 dividido pelo produto entre menos 8 e menos 25. O resultado é o valor de x. Nessa operação, nós vamos primeiro efetuar a multiplicação. Por quê? O 600 negativo vai dividir o resultado desse produto. 8 vezes 25 é 200. Como os sinais são iguais, o resultado fica positivo. Menos 600 dividido por mais 200.
Sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. 600 dividido por 200 é menos 3, e esse é o valor de x. Resposta final, letra B. Questão 8. O dobro de menos 8 e o quadrado de menos 8 são respectivamente. Vamos calcular. O dobro de qualquer número é só multiplicar esse valor por 2. Então, é 2 vezes menos 8. E o quadrado é a potência elevada ao quadrado. Potência elevada a 2. Menos 8 elevado a 2. Vamos resolver. 2 vezes 8 é 16 e 2 vezes menos 8 é menos 16. Aqui nós temos sinais diferentes, resultado negativo. Menos 8 elevado ao quadrado. A base é menos 8, se repete duas vezes na multiplicação. 8 vezes 8 é 64, sinais iguais, resultado positivo. E a resposta final é menos 16 e mais 64. Letra C. Questão 9. Vamos determinar os resultados das seguintes potências. Menos 3 elevado ao quadrado, com parênteses. A base é menos 3, se repete duas vezes na multiplicação, porque o expoente é 2, 3 vezes 3 é 9, sinais iguais, resultado positivo. Menos 3 elevado ao quadrado sem o parênteses. O sinal negativo não entra no cálculo da potência. Então, o resultado é menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vai ficar menos mais 9. Aqui nós temos um jogo de sinal. Quando tem sinal negativo fora do parênteses, muda o sinal do número que está dentro do parênteses. Nós vamos escrever o oposto de 9 positivo, é 9 negativo a resposta. Menos 2 elevado ao cubo, com parênteses. A base é menos 2, se repete 3 vezes na multiplicação, porque o expoente é 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Potência de base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Resultado é menos 8. E por último, menos 2 elevado ao cubo sem o parênteses. Mais uma vez, o sinal negativo não está na potência. A base aqui é 2. Para calcular, nós vamos escrever o sinal fora do parênteses. Menos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Isso tudo vai ser igual a menos mais 8. Mais uma vez, vamos fazer o jogo de sinal. Vamos escrever o oposto de 8 positivo, é 8 negativo. Então, a resposta é mais 9, menos 8 e menos 8. Letra B. Questão 10. Seja A igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado e B igual a 5 menos 3 ao quadrado. Vamos determinar o valor de A e B, respectivamente. Primeiro, o valor de A. Nós vamos calcular, primeiramente, as potências. 5 elevado ao quadrado é 25, 3 elevado ao quadrado é 9. Agora, vamos subtrair. 25 tirando 9 é 16. Esse é o valor de A. Vamos calcular o valor de B. Primeiramente, nós vamos resolver a operação dentro do parênteses. 5 tira 3 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Esse é o valor de B. E a resposta é a letra C. Questão 11. Renan resolveu a expressão que está no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Vamos calcular. Primeiramente, as potências. Menos 2 elevado à quarta potência. A base dessa potência é 2. O sinal negativo não entra no cálculo da potência. Vai ficar fora do parênteses. Menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A base 2 se repete 4 vezes porque o expoente é 4. Multiplicando 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Isso tudo é igual a menos mais 16. O sinal negativo fora do parênteses muda o sinal do número que está dentro do parênteses. Vamos escrever o oposto de 16 positivo, que é 16 negativo. Agora, vamos calcular menos 3 elevado ao quadrado. A base é menos 3, se repete duas vezes na multiplicação, porque o expoente é 2. 3 vezes 3 é 9. 9 positivo, porque os sinais são iguais. Agora, vamos concluir. Menos 2 elevado à quarta potência mais menos 3 elevado ao quadrado vai ser igual a menos 16 mais 9 positivo. Esse sinal de mais fora do parênteses, ele não altera o resultado. Então, nós vamos continuar escrevendo. Menos 16 mais 9. O número que está dentro do parênteses continua com o mesmo sinal. Sinais iguais, a gente soma. Sinais diferentes, a gente subtrai. Então, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. 16 tira 9, 7. 7 negativo. Porque o maior é negativo. Resposta final, letra A. Questão 12. O professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro.
Vamos determinar o valor de K. K é igual a menos 7 mais 14 dividido por 5 menos a raiz quadrada de 9, dividido por 7. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é resolver a raiz quadrada de 49, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Vamos reescrever toda a expressão. Menos 7 mais 14 dividido por 5 menos 7, tudo isso dividido por 7. Agora vamos efetuar a operação que está dentro do parênteses. 5 menos 7 é 2 negativo. E vamos reescrever toda a expressão. Menos 7 mais 14 dividido por menos 2, tudo isso dividido por 7. Agora vamos efetuar a divisão. 14 dividido por 2 é 7, 14 dividido por menos 2 é menos 7, porque os sinais são diferentes. Reescrevendo, menos 7 mais menos 7, tudo isso dividido por 7. Observe, o sinal positivo fora do parênteses não altera o sinal do número que está dentro do parênteses, então nós podemos reescrever. A operação dentro do colchete é menos 7, tudo isso dividido por 7. Vamos efetuar a operação dentro do colchete. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. 7 mais 7 é 14. Nesse caso, 14 negativo, que vai dividir por 7. Vamos dividir 14 por 7 é 2. Sinais diferentes. Na divisão, o resultado é negativo e a resposta final é a letra D. Questão 13. Vamos efetuar todas as operações indicadas e determinar o número escrito no último quadro. Vamos começar. 16 dividido por menos 4. 16 dividido por 4 é 4. Sinais iguais, resultado positivo. 4 positivo vai multiplicar o menos 5. 4 vezes 5 é 20. Sinais diferentes, resultado negativo. 20 negativo, nós vamos somar com 8. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. 20 tira 8 é 12, 12 negativo. Vamos subtrair 6, ou seja, 12 negativo menos 6. Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. 12 mais 6 é 18, nesse caso 18 negativo é a resposta final, letra B. Bons estudos e até a próxima aula.